Estamos prestes a testemunhar o regresso de Cristo. À medida que os sinais dos tempos se manifestam à nossa volta, uma pergunta ressonante surge no coração dos crentes e dos que procuram a verdade: o regresso de Cristo é iminente. Imagina um mundo onde cada pôr do sol transforma o céu numa tela deslumbrante em tons de laranja e rosa, significando o fim de um dia e o amanhecer de outro. Este espetáculo diário não é apenas um deleite visual, mas uma metáfora profunda para as mudanças e sinais significativos que sinalizam acontecimentos cruciais na nossa jornada espiritual. Estas mudanças são semelhantes aos sinais que predizem a chegada iminente do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje, convido-vos a embarcar numa exploração profunda de 8 sinais que anunciam a proximidade do regresso de Jesus. Esta viagem é crucial para aqueles que procuram revelação, orientação e uma compreensão profunda da Palavra de Deus. Juntamente com esta exploração, também o conduzirei numa oração poderosa no poderoso nome de Jesus. Fiquem comigo até ao fim e abram os vossos corações para receber as bênçãos desta oração. Ao encontrarmos-nos neste momento crítico da história, vamos contemplar as palavras de Jesus em Mateus 24:06, onde ele fala de guerras e rumores de guerras, aconselhando: cuidado, não vos preocupeis, mas o fim ainda não chegou. Este versículo atua como uma luz orientadora, ajudando-nos a compreender os tempos e a preparar os nossos corações para o seu regresso. Agora, vamos aprofundar os 8 sinais profetizados que serão cumpridos antes do regresso de Cristo. O derramamento do Espírito Santo. Este derramamento é um sinal monumental do fim dos tempos, profundamente enraizado na profecia bíblica. Em Atos 2:17, proclama-se: e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Este versículo transcende uma mera previsão de acontecimentos futuros, é um testemunho do compromisso inabalável de Deus com a humanidade. Imagine uma terra seca pelo calor inclemente, ansiando desesperadamente por chuva. O derramamento do Espírito Santo é semelhante às primeiras gotas de chuva que tocam esta terra estéril, trazendo rejuvenescimento e nova vida. Nos nossos tempos, temos o privilégio de testemunhar este despertar espiritual. O poder do Espírito Santo manifesta-se cada vez mais através dos dons espirituais, desencadeando movimentos de reavivamento e transformando vidas. Este derramamento divino não se limita a uns poucos selecionados, mas está generosamente disponível para todos os que o procuram. O Espírito Santo não é apenas um catalisador para o reavivamento espiritual, é uma fonte profunda de capacitação para cada crente. Equipa-nos para servir com paixão, testemunhar com ousadia e aprofundar a nossa comunhão com Deus. Esta capacitação cumpre ainda mais a promessa de Jesus em João 14:26, onde ele nos assegurou do ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviaria em seu nome. Esta promessa não se limitou aos discípulos de outrora, mas estende-se a nós hoje, capacitando-nos para o trabalho do reino. Além disso, o Espírito Santo desempenha um papel crucial no convencimento do mundo do pecado, da justiça e do julgamento. João 16:8 declara: e, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo. Esta convicção é essencial para guiar as pessoas ao arrependimento e à fé em Cristo. A obra do Espírito não é de condenação, mas de correção amorosa, guiando-nos para a verdade do Evangelho. Além disso, o derramamento do Espírito Santo enche-nos de esperança e expectativa. Oferece uma amostra da era vindoura, um vislumbre do reino de Deus já a operar entre nós. Este derramamento é um poderoso lembrete de que Deus está ativamente envolvido no nosso mundo, atraindo as pessoas para si. Ao experimentarmos e testemunharmos o derramamento do Espírito Santo, deixemos-nos encher de esperança, alegria e de um compromisso renovado de sermos instrumentos do amor e da graça de Deus num mundo que anseia pelo seu toque. A restauração de Israel e a conversão do povo judeu, Romanos 11:25-26 aborda eloquentemente a futura aceitação de Jesus como Messias pelo povo judeu, afirmando: porque não desejo, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejas sábio na sua própria opinião, que a cegueira em parte aconteceu a Israel até que a plenitude dos gentios tenha entrado. Esta profecia anuncia um momento profundo semelhante a um reencontro há muito esperado numa saga familiar épica. Significa o culminar das promessas de Deus e o cumprimento do seu plano redentor tanto para judeus como para gentios. A restauração de Israel e a conversão do povo judeu constituem acontecimentos proféticos significativos. Ressoam como capítulos de uma narrativa divina, demonstrando a fidelidade de Deus e o seu compromisso com o seu povo escolhido. Este cumprimento profético começou a revelar-se dramaticamente com o restabelecimento de Israel como nação em 1948, um marco assinalado na profecia bíblica. This historic event aligns with Ezekiel 37,
particularly verses 21, 22, which proclaim, the God says the Lord God, surely will take the children of Israel from among the nations, wherever they have gone, and will gather them from every side and bring them into their own land. He will make them one nation in the land, on the mountains of Israel, and one king shall be a king over them all. They shall no longer be two nations, nor shall they ever be divided into two kingdoms novamente. O regresso de Israel como nação soberana na sua terra ancestral, após milénios de dispersão, é um testemunho poderoso da soberania de Deus e da sua capacidade de cumprir as suas promessas contra todas as probabilidades. Serve como um lembrete comovente da sua fidelidade duradoura e da sua orquestração meticulosa da história de acordo com o seu plano divino. Ao testemunharmos o desenrolar destes acontecimentos proféticos, reconheçamos o profundo significado que eles têm na grande tapeçaria da história redentora de Deus, inspirando esperança e fé nos seus propósitos últimos para toda a humanidade. Assim como um jardineiro habilidoso traz de volta à vida uma árvore há muito adormecida, Deus reavivará os corações do seu povo eleito. A conversão do povo judeu à fé em Jesus como Messias transcende o mero significado histórico ou religioso, tem profundas implicações espirituais para o mundo inteiro. Significa a quebra de barreiras e a unificação de todos os crentes sob o Messias. Este cumprimento profético exige humildade e amor por parte dos gentios, evitando o orgulho ou sentimentos de superioridade. Somos chamados a abraçar os nossos irmãos e irmãs judeus de braços abertos, reconhecendo que todos fazemos parte da família de Deus. A restauração de Israel e a conversão do povo judeu servem como um farol de esperança e um poderoso testemunho da verdade das Escrituras. Inspiram os crentes a permanecerem firmes na fé, confiando nas promessas de Deus e no seu tempo perfeito. Estes acontecimentos em Israel e em Jerusalém servem como pungentes lembretes da proximidade do regresso de Cristo. Ao testemunharmos estes acontecimentos, levantemos os olhos em antecipação, sabendo que a nossa redenção se aproxima a cada dia que passa. O número 3, o surgimento de falsos profetas e o engano espiritual, é um sinal crítico dos tempos, como foi avisado em Mateus 24:11, então se levantarão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Devemos estar atentos ao surgimento de falsos profetas, tal como o capitão de um navio navega em águas traiçoeiras com cautela. É imperativo discernir a paisagem espiritual, identificando aqueles que enganam e iludem. Estes falsos profetas disfarçam-se muitas vezes de portadores da verdade, assemelhando-se a lobos vestidos com peles de cordeiros, como Jesus advertiu em Mateus 7:15, acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Embora os seus ensinamentos possam parecer atraentes, desviam-se da verdade da palavra de Deus. A chave para reconhecer os falsos profetas reside em conhecer a genuína palavra de Deus, tal como os bereanos em Atos 17:10-11, que examinavam as Escrituras diariamente para verificar a veracidade dos ensinamentos. Da mesma forma, somos chamados a mergulhar na Bíblia, adquirindo discernimento e sabedoria para navegar nestes tempos perigosos. A prevalência dos falsos profetas sublinha a importância de aprofundar a nossa relação com Deus. É nos momentos tranquilos de oração e reflexão que podemos discernir a sua voz no meio do clamor da falsidade. Em vez de sucumbirmos ao medo, meus amigos, sejamos fortalecidos pelo conhecimento e pela fé. A consciência dos falsos profetas não nos deve levar ao desespero, mas a uma compreensão mais firme da verdade e da justiça. Além disso, 2 Tessalonicenses 2:3 adverte-nos: ninguém de maneira alguma vos engane, esta apostasia, ou afastamento da fé, é um sinal crítico do fim dos tempos. A apostasia é semelhante a uma maré que recua lentamente antes de um grande tsunami, um afastamento gradual, mas significativo, das verdades fundamentais do cristianismo, muitas vezes substituído por crenças mais modernas ou convenientes. Este engano espiritual assume frequentemente formas subtis, tais como distorcer as Escrituras para se adequarem aos desejos pessoais, aderir às tradições dos homens ou diluir as verdades bíblicas para se alinharem com as normas sociais. Como crentes, devemos ancorar-nos na palavra de Deus e ser guiados pelo Espírito Santo para discernir a verdade do engano. A apostasia é frequentemente acompanhada de declínio moral, à medida que a sociedade se afasta cada vez mais das leis de Deus. Testemunhamos um aumento da imoralidade e da decadência ética, cumprindo a profecia de 1 Timóteo 4:1 sobre alguns que se afastam da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios. Perante tal engano, o nosso compromisso com Cristo e a sua palavra deve permanecer inabalável, servindo de luz num mundo cada vez mais sombrio. Embora o aumento da apostasia seja desanimador, deveria estimular-nos à ação, um apelo ao reavivamento,
a oração fervorosa e a um compromisso renovado de partilhar com ousadia e amor a verdade do Evangelho. Número 4. O aumento da ilegalidade, como se observa em Mateus 24:12, adverte que, porque a iniquidade se multiplicará, o amor de muitos esfriará. Este sinal serve como um lembrete preocupante do estado do nosso mundo à medida que nos aproximamos do fim dos tempos. O aumento da ilegalidade manifesta-se de várias formas à nossa volta, semelhante a uma videira rasteira que lentamente engole um jardim outrora vibrante, transformando-o num local de decadência e abandono. Esta ilegalidade não é apenas uma rejeição das leis sociais, mas, mais significativamente, um afastamento dos mandamentos de Deus, uma ilegalidade espiritual que leva à decadência moral e ética. O efeito assustador desta ilegalidade é uma capacidade diminuída de amor genuíno e altruísta entre as pessoas. É como se uma luz perdesse gradualmente o seu calor e brilho. No entanto, nestes tempos difíceis, somos chamados a ser faróis do amor de Deus. Fazendo eco da parábola do bom samaritano em Lucas 10, 30-37, a nossa resposta à onda crescente de ilegalidade deve ser caracterizada pela compaixão e pelo amor inabalável. Permaneçamos, pois, firmes na nossa fé, inabaláveis no nosso compromisso com a palavra de Deus e resolutos no nosso amor. Num mundo cada vez mais marcado pela ilegalidade, é precisamente o nosso amor e a nossa justiça que iluminam mais intensamente as trevas. A escalada de guerras e conflitos, tal como foi profetizado por Jesus em Mateus 24:06, serve como sinais inequívocos dos tempos que vivemos atualmente. A Escritura adverte: e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Estes acontecimentos perturbadores, embora profundamente perturbadores, servem como marcadores fundamentais no caminho para o regresso de Cristo. Consideremos o conflito em curso entre o Hamas e Israel, que se desenrola vivamente diante dos nossos olhos. A 7 de outubro de 2023, o Hamas perpetrou um dos ataques mais mortíferos contra judeus desde o Holocausto. Esta dura realidade sublinha que a prevalência de guerras e rumores de guerras no nosso mundo transcende meras dimensões políticas ou sociais, significa também um sinal espiritual profundo. Lembra-nos que o nosso mundo está em crise, ansiando pela paz que só Cristo pode trazer. Tal como areias movediças num deserto, estes conflitos remodelam tanto a paisagem geopolítica como a nossa compreensão da profecia. A proliferação de conflitos exige que os crentes procurem ativamente a paz. Como Jesus ensinou nas bem-aventuranças, somos chamados a ser faróis de luz num mundo ofuscado por conflitos, encarnando a mensagem de reconciliação e esperança que se encontra em Cristo. Nestes tempos turbulentos, é crucial ancorarmos-nos firmemente na oração e nas Escrituras. O Salmo 46, 9 assegura-nos: Ele faz cessar as guerras até aos confins da terra. Esta promessa reafirma o controle soberano de Deus sobre os assuntos das nações. É imperativo que nos mantenhamos vigilantes. Devemos resistir a sucumbir ao medo ou ao desespero à luz destes acontecimentos. Como crentes, a nossa esperança não reside na estabilidade dos reinos terrenos, mas no inabalável reino de Deus. Estas guerras e conflitos sublinham a urgência de espalhar o Evangelho. À medida que o mundo geme sob o peso da turbulência e do sofrimento, a mensagem de salvação e o regresso iminente de Cristo tornam-se ainda mais críticos. Desastres naturais e sinais celestes, tal como descritos em Lucas 21:11, incluindo grandes terremotos, fomes e pestilências, juntamente com visões assustadoras e grandes sinais do céu, destacam ainda mais os sinais que precedem o regresso de Cristo. A crescente frequência e intensidade das calamidades naturais servem como sinais de alerta, lembrando-nos as duras realidades dos tempos em que vivemos. Servem como lembretes comoventes de que a própria criação aguarda ansiosamente a redenção, tal como articulado em Romanos 8, 22-23. Em 2023, uma nova análise revelou que mais de 12.000 vidas foram perdidas em todo o mundo devido a inundações, incêndios florestais, ciclones, tempestades e deslizamentos de terra, um aumento impressionante de 30% em comparação com 2022. Cientistas da União Europeia confirmaram que 2023 marcou o ano mais quente de que é registro, com as temperaturas médias globais a atingirem níveis sem precedentes ao longo dos primeiros 11 meses. O ano testemunhou uma série de acontecimentos catastróficos, alguns dos piores em décadas em vários países. Entre estes desastres, os sismos ocuparam um lugar de destaque no top 10, ceifando tragicamente milhares de vidas em ocorrências únicas. Ao refletirmos sobre estas calamidades, somos obrigados a considerar o que o futuro nos reserva. Tais acontecimentos exigem uma resposta caracterizada pela compaixão e solidariedade.
Em tempos de desastre, o imperativo de amar o nosso próximo e de estender a ajuda aos que estão em perigo torna-se abundantemente claro, uma oportunidade tangível para encarnar o amor de Cristo através de ações práticas. Além disso, os desastres naturais servem como lembretes pungentes que apelam ao arrependimento e ao despertar espiritual, sublinham a nossa vulnerabilidade enquanto seres humanos e enfatizam a necessidade de procurarmos a orientação e a misericórdia de Deus. As palavras de Jesus em Lucas 13:05 ressoam profundamente em tempos tão incertos: se não vos arrependerdes, também perecereis todos, sublinhando a urgência de nos voltarmos para Deus no meio da adversidade. A nossa fé em Deus serve como uma âncora inabalável, proporcionando conforto e segurança mesmo no meio da turbulência das provações da vida. Como crentes, temos o poder de brilhar como faróis de esperança num mundo abalado por calamidades. A propagação global do Evangelho, tal como profetizada em Mateus 24:14, onde Jesus declara: "E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim", permanece como um sinal definitivo dos tempos. A difusão generalizada da mensagem do Evangelho serve de farol que ilumina todos os cantos do globo, transcendendo fronteiras culturais e geográficas. Numa era em que a tecnologia facilita uma conectividade global sem precedentes, esta profecia encontra cumprimento de formas nunca antes imagináveis. Desde as aldeias mais remotas até às metrópoles movimentadas, a mensagem de Cristo está a ser proclamada com fervor. Este esforço de evangelização global exige a participação ativa de cada crente, fazendo eco da comissão em Marcos 16:15 de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Este mandato transcende os papéis dos missionários e dos pastores, abrangendo todos os seguidores de Cristo. No entanto, a difusão do Evangelho encontra frequentemente resistência e perseguição. No entanto, tal como a Igreja primitiva prosperou no meio da perseguição, estes desafios servem frequentemente para fortalecer e alargar ainda mais a fé. Ao envolvermos-nos nesta missão global, é crucial reconhecer o poder da oração e a orientação do Espírito Santo. Zacarias 4:6 recorda-nos: "Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos." Cada passo em frente no cumprimento desta profecia aproxima-nos do culminar da grande comissão e do regresso iminente de Cristo. O conceito de Armagedão, introduzido em Apocalipse 16:16, resume a batalha final entre o bem e o mal. O versículo retrata a reunião de forças no local conhecido em hebraico como Armagedão, marcando um pináculo profetizado da história humana. Esta batalha simboliza o culminar do conflito duradouro entre as forças divinas de Deus e as forças malévolas do mal. É a cena culminante do drama cósmico, onde a tensão e o conflito que se desenrolaram ao longo da história atingem o seu apogeu. O Armagedão transcende o mero combate físico, significa um profundo confronto espiritual, desvenda as realidades espirituais subjacentes ao mundo físico, onde a luta entre a luz e as trevas encontra a sua resolução definitiva. Apocalipse 19:11-16 retrata Jesus a regressar como o rei vitorioso e guerreiro justo, liderando os exércitos celestiais num triunfo decisivo sobre as forças do Anticristo e de Satanás. Este acontecimento tem um significado profundo para Israel, a nação central na profecia bíblica, incluindo a memorável batalha final. As Escrituras sublinham o papel central de Israel nos planos de Deus para o fim dos tempos, destacando a reunião no Armagedão, na região de Megido, em Israel, como ponto focal. Este evento serve como um forte lembrete da soberania e justiça de Deus, afirmando que todas as formas do mal serão finalmente vencidas e que o julgamento justo de Deus prevalecerá. Para os crentes, a batalha do Armagedão exige fé e esperança inabaláveis, assegurando-nos que, apesar do aparente caos ou desafios do mundo, Deus permanece no controle e o seu plano redentor será plenamente realizado. Observando os atuais acontecimentos globais, particularmente os conflitos em curso que envolvem Israel, torna-se evidente que estão a ocorrer alinhamentos significativos. Esta constatação sublinha a urgência do evangelismo e da oração em preparação para o Armagedão. Compreender a realidade deste confronto final deve obrigar-nos a partilhar o Evangelho com urgência e a viver vidas que reflitam a esperança e a verdade da nossa fé. Os acontecimentos que se desenrolam em torno de Israel e do Armagedão afirmam a exatidão da profecia bíblica e sublinham a certeza do regresso iminente de Cristo, exortando-nos a permanecer vigilantes e preparados. Refletir sobre estes 8 sinais proféticos do regresso de Cristo serve como um poderoso lembrete da nossa era atual e do nosso papel como crentes nela. Desde a escalada de conflitos e calamidades naturais até à propagação global do Evangelho e ao surgimento de desafios espirituais, estes sinais chamam-nos a aprofundar a nossa fé, a manter a vigilância e a participar ativamente no desenvolvimento do plano de Deus.
A restauração de Israel e a batalha culminante do Armagedão sublinham ainda mais o desígnio soberano de Deus e a esperança que mantemos na expectativa do regresso vitorioso de Jesus. Além disso, esta exploração dos sinais proféticos do regresso de Cristo imita um apelo convincente à ação. Implora-nos não só que vivamos com propósito, esperança e expectativa, mas também que garantamos a nossa salvação enquanto a oportunidade o permitir. Ao testemunharmos o desenrolar destes eventos proféticos, desde convulsões globais até despertares espirituais, aproveitemos este tempo como uma oportunidade para nos aproximarmos de Deus, fortalecermos a nossa fé, reafirmarmos o nosso compromisso com Cristo e partilharmos sinceramente o seu amor e a sua verdade com uma comunidade. Meus amigos, afastemo-nos dos nossos caminhos pecaminosos e abracemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, para que possamos estar preparados para a sua gloriosa segunda vinda. Agora, para todos os que escutam a minha voz, vamos diante do Senhor em oração. Junte-se a mim nesta oração para que possa receber todas as bênçãos que ela traz. Oremos ao nosso Deus gracioso e amoroso. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Você orquestra o desenrolar do tempo e da profecia com uma grandeza e sabedoria incomparáveis, para além da nossa compreensão. Exalto o Teu santo nome e reconheço a Tua soberania sobre toda a criação. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor duradouro, pelas Tuas misericórdias ilimitadas e pelo dom da salvação através de Jesus Cristo. Aguardamos o Seu regresso com esperança e expectativa. Pai, perdoai-nos pelos nossos pecados e fraquezas. Ajudai-nos a perdoar aqueles que nos fizeram mal, libertando toda a amargura, rancor e memórias dolorosas no poderoso nome de Jesus. Declaramos vitória sobre todos os desafios que enfrentamos. Repreendemos todos os esquemas do inimigo que visam as nossas vidas, as nossas famílias e o nosso propósito em Cristo. Amarramos espíritos de confusão, medo, preocupação e desespero e reivindicamos a sua paz, clareza e coragem em seu lugar. Senhor, abençoai-nos abundantemente. Concedei a cura aos nossos corpos, mentes e espíritos. Rogo estas bênçãos também para os meus entes queridos, para que também eles possam experimentar o seu favor e proteção. Cerque-nos com a sua cerca de segurança, livra-nos do mal e guia-nos para longe da tentação. Pai misericordioso, ao orarmos juntos, estamos gratos por cada coração humilde que procura a sua face e a sua vontade. Em unidade, reivindicamos a vitória sobre as provações deste mundo. Pedimos cura para os doentes, conforto para os corações partidos e provisão para os necessitados. Protege-nos, Senhor, enquanto navegamos pelos sinais dos tempos, mantendo o nosso foco firmemente em Ti. Senhor, oramos pela paz em Israel e nas regiões vizinhas. Que a Tua paz nos envolva a todos, independentemente do local onde nos encontramos. Guia-nos pelo Teu Espírito Santo em toda a verdade e justiça. Proteja-nos contra o engano espiritual e proteja-nos do impacto dos desastres naturais. Fortaleça a nossa fé e prepare-nos para o Seu regresso. Ajudai-nos a viver cada dia em ansiosa expectativa da Sua vinda gloriosa, sendo luzes brilhantes de esperança e vasos da Sua graça num mundo que tem sede do Seu amor. Que o Teu reino venha à terra como no céu, pois Teu é o reino, o poder e a glória pelos séculos dos séculos. Obrigado, Senhor, por ouvires e responderes às nossas orações. No poderoso e precioso nome de Jesus, oramos. Amém. Se foi abençoado por esta mensagem, digite Amém nos comentários abaixo. Declaro que todas as bênçãos desta oração estão agora sobre si em nome de Jesus. Pode ajudar-nos a alcançar mais pessoas e a espalhar o Evangelho partilhando este vídeo com um amigo ou familiar que precise da bênção desta oração e clicando no botão Gosto. O seu apoio significa muito para nós. Lembre-se, é abençoado por ser uma bênção. Agora, para aqueles que estão a ouvir e desejam aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, encorajo-os a receber a graça de Deus com um coração aberto e arrependido. O seu passado não o define. Jesus veio buscar e salvar os perdidos, e Deus ama-o profundamente. É seu desejo que todos cheguem ao arrependimento e à salvação. Se deseja receber Jesus na sua vida, faça esta simples oração de salvação com sinceridade. Querido Senhor Jesus, sei que sou um pecador e peço o teu perdão. Creio que morreste pelos meus pecados e ressuscitaste dos mortos. Abandono os meus pecados e convido-te a entrar no meu coração e na minha vida. Se fez esta oração, encorajo-o a procurar o batismo numa igreja local para declarar publicamente a sua decisão de seguir Jesus.
O batismo simboliza o seu compromisso com Ele. Além disso, ligue-se a outros cristãos para crescer na sua fé e compreensão do amor de Deus. Sinta-se à vontade para partilhar os seus pedidos de oração nos comentários. Rezaremos pelas suas bênçãos e vitória, e convidamos os crentes de todo o mundo a juntarem-se a nós para levar estes pedidos a Deus. Mesmo que não veja uma resposta imediata, tenha a certeza de que estamos a orar fervorosamente por cada pedido alinhado com a vontade de Deus. Confiamos no poder da oração para trazer conforto, cura e orientação de acordo com o seu plano perfeito. Toda a glória seja para Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam convosco.